Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Clube do Sobrevivencialismo XX. Recentemente eu fiz um vídeo falando para vocês do alerta que foi dado pelo governo no Reino Unido. E hoje eu aqui pesquisando, eu identifiquei o site, o qual vou deixar para vocês aí embaixo na descrição do vídeo, certo? Ele pode ser traduzido pelo Google ali e eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje o que o governo do Reino Unido sugeriu para que a população tivesse em seu estoque, nesse seu kit de emergência, certo? É um vídeo rápido, mas é um vídeo interessante para vocês verem que alguns governos na Europa estão realmente bastante preocupados com alguma coisa que está por vir. Claro, lá existe a ameaça de guerra, que é sim um fator bastante preocupante para a região, mas, querendo ou não, é bastante interessante para nós também prestarmos atenção aqui no nosso país. Eu vou inicialmente apresentar para vocês a lista que o governo do Reino Unido apresentou e depois vou tecer uns pequenos comentários sobre esse kit de emergência. Então vamos lá, esse kit está no site oficial do Reino Unido e ele pede para que as famílias tenham alguns itens de emergência em casa, os quais são, primeiro, lanterna a pilha ou a dínamo, certo? Ou seja, eles inclusive colocam que as lanternas são mais seguras do que as velas. Sim, verdade, é um ponto bastante interessante. Mas também existe a questão do cuidado, certo? Então, vela é segura desde que você tenha os cuidados. O próximo item que eles colocam na lista é um power bank. Sim, um power bank para carregar o seu celular em uma situação de emergência. O próximo item é um rádio a pilha ou um rádio a dínamo, para principalmente obter informações atualizadas do que está ocorrendo sobre a situação que ocorreu essa emergência, certo? Pode ser condições climáticas severas ou qualquer outra situação. Inclusive, eles colocam aí que não se recomenda utilizar o rádio do carro, principalmente lá, se houver alguma situação climática severa, pois poderá gerar problemas de saúde e até a morte. Pilhas sobressalentes, certo? Para as lanternas e rádio. Por causa disso, sempre é bom ter equipamentos que utilizem o mesmo tipo de pilhas, certo? Então é bastante interessante que você tenha essas pilhas ou baterias sobressalentes. O próximo item que eles colocam aí seria um kit de primeiros socorros, certo? Que seriam todos os itens básicos aí, desde as questões de gases, esparadrapo, certo? Então, todos álcool, desinfetante, tudo que for importante num kit de primeiro socorro. Claro, cada família tem uma necessidade, mas há uns itens básicos que todo mundo precisaria ter em um kit de primeiro socorro. O próximo item que está na lista deles é sabão para as mãos, aqui está colocado como desinfetante para as mãos, e lenços umedecidos, principalmente se ocorrer a situação de falta d'água, que é o que eles estão colocando aí. Um próximo item seria a questão da água em garrafa, certo? Ou seja, para que eles possam ter a água à disposição para poder tomar em uma emergência. No Reino Unido ocorre muito a questão de nevascas grandes, neve, e aí realmente pode ocorrer algum isolamento aí de algumas casas, e por causa disso sempre é interessante ter água sim em casa para um período. Eles estão colocando aí que um mínimo de 2,5 a 3 litros de água potável por dia por pessoa,
certo? Conforme a OMS, e 10 litros de uso geral, ou seja, por pessoa. Ou seja, nesses 10 litros está ferver água, banhos e coisa nesse sentido, uma média. O próximo item que eles estão colocando são alimentos não perecíveis, falando principalmente de enlatados, frutas, certo? Ou seja, os alimentos que nós tanto conhecemos na parte de preparação. Então, o ideal é prever aí, como eles estão colocando, de repente uma semana aí de alimentos em estoque. E também ressaltam, não se esqueça da comida dos seus animaizinhos de estimação, certo? Então, isso entrou na parte de alimentos. E como último item, eles estão apresentando os suprimentos para bebês. Sim, fraldas, material de limpeza, comida pronta, certo? Tudo que for importante. E eles fazem mais uma ressalva nessa questão de suprimentos para bebê, pois talvez você não consiga ferver água, certo? Então, pode ser que ocorra problemas, principalmente por causa do gás encanado, e também muitos utilizam fogão elétrico, a indução. Sempre importante ressaltar, isso foi a lista apresentada pelo governo do Reino Unido, certo? Ou seja, dos países lá da Inglaterra, Escócia, certo? Os 4 países que compõem o Reino Unido. E para terminar, eles fazem uma pequena observação onde eles colocam que, em vez de comprar todos os itens de uma vez, você pode simplesmente adicioná-los ao seu kit de emergência quando puder e aumentá-lo com o tempo. Ou seja, estão recomendando para montar esse kit com tempo, ir guardando um pouco hoje, um pouco amanhã, que é o que a gente tem ressaltado também para vocês, certo? Ou seja, um kit de emergência desse, um estoque de emergência, a sua preparação, não é de um dia para o outro que você tem isso aí pronto. Todo dia a gente está mexendo, todo dia a gente está evoluindo com o nosso estoque, com a nossa preparação. E não só nesses itens, em muito mais itens que são importantes para nós e nossa sobrevivência. Vamos à nossa análise desse kit de emergência. Esse é um kit bem básico, certo? Onde apareceu os elementos básicos para você ter em sua casa em caso de emergência. Eles não estão ressalvando um prazo muito longo para esse kit de emergência. É um básico mesmo para uma semana, 15 dias. Ou seja, é algo bastante curto, um prazo bastante curto. Nós aqui estamos realmente acostumados a ter estoques mínimos aí de 1 mês, 2 meses, 3 meses, certo? E uma das falhas que eu vi bastante grande nessa questão desse kit de emergência é não ter um kit, uma questão relacionada à segurança. Sim, lá é um país desenvolvido, menos riscos, mas ainda existe essa questão de segurança nos países europeus, principalmente relacionados à questão de atentados terroristas. Falam inclusive sobre a questão de atentados por hacker, realizados por hackers, certo? Falam de falta de energia, ou seja, são situações e riscos que são bastante suscetíveis na Europa, certo? Sem considerar a questão da guerra que está escalando também ali na Ucrânia e Rússia. Então, é um kit interessante? Sim, é um kit básico. É um kit que a gente consegue ver que eles estão ressaltando, principalmente porque o povo realmente não tem esses itens básicos em seu estoque, principalmente ligados à questão de iluminação, lanternas, a própria questão de rádio, pilhas, baterias, certo?
é uma mensagem realmente importante se for pensada nesses moldes, certo? Que a população não está mais preparada a um evento um pouco mais crítico. Claro que essa mensagem ela tem sido também propagada em outros países, certo? Já existem alguns países na Europa que também pedem para manter esses kits de emergência. Isso é um fato importante, é só vocês verem aqui no Brasil a situação que ocorreu no Rio Grande do Sul, certo? Um kit de emergência desses poderia ajudar muita gente. Nós somos preparadores, nós somos sobrevivencialistas. Nós temos que sair de dentro do quadrado. Nós temos que abrir a nossa mente para as diversas possibilidades. Não quer dizer que vão ocorrer, mas é importante que a gente esteja preparado para o que possa ocorrer. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se inscreva no canal. Encaminhe para aquele seu amigo para que ele possa ver quais são os itens que estão sendo recomendados lá no Reino Unido para que o povo mantenha em casa. Valeu! Se prepare, esteja preparado. Até o próximo vídeo.